Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. Só uma coisa bem rápida, não é? Olha aqui para mim, rapidinho. Eu vou continuar lendo com vocês já, mas primeiro olha aqui para mim. Não é porque Jesus está no seu barco que a tempestade não se levanta, tá? Tira esse pensamento errado do seu coração. Por quê? Porque eu vejo crentes às vezes decepcionados, porque a pessoa pensa assim: poxa, eu estou fiel, eu sou de Jesus, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou na igreja, eu não devo nada para ninguém, eu sou uma pessoa de Deus, eu ando em santidade. Como que isso pode acontecer comigo? A pessoa então ela tem a ideia, já que Jesus está no meu barco, então a tempestade não vai aparecer. Mas Jesus estava no barco dos discípulos, ele estava lá. E mesmo assim a tempestade se levantou. São coisas desse mundo, irmãos. O mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições. Isso tudo são avisos que Deus deu para a gente e que às vezes a gente se esquece. E aí vem a tempestade e a gente se desespera, como eles vão se desesperar. É importante ter Jesus no barco e estar no mesmo barco que Jesus? É claro que é importante. Por quê? Porque a tempestade não vem? Não, a tempestade vem. Só que quando ele está junto com a gente, ele acalma a tempestade. Amém, Jesus? E aí tem uma revelação aqui, quer ver? Simples, revelação, mas é muito simples. Então no 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, é importante ter Jesus no barco, certo? Quem tem Jesus no barco vai conseguir vencer as tempestades, vai conseguir vencer as batalhas. Mas agora Jesus vai falar com eles, e a impressão que fica, a certeza que fica, é que Jesus espera que você, uma vez que você passou a frequentar a igreja, e uma vez que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, que você pense como Ele, e é essa a mensagem, e se comporte como Ele. A maioria de nós, não gosto de colocar assim, vamos colocar a minoria. A minoria de nós não se comporta como Ele, não fala como Ele, não pensa como Ele. Essa minoria de crentes são pessoas que estão dando bobeira, como diz no popular, né? Ficam na igreja, mas ficam religiosos. Não tem aquela ação espiritual que Jesus tinha, aquela reação espiritual que Jesus tinha. E quando a tempestade vem, demoram a reagir. Você vê que quando acordaram Jesus, a primeira coisa que ele fez não foi perguntar o que estava acontecendo. Quando acordaram Jesus, ele já viu o que estava acontecendo. Tinha uma tempestade. As ondas, o barco estava cheio de água já, ia afundar. Então, quando acordaram Jesus, ele não falou nada. Ele já mandou o vento se calar, o mar se aquietar, e a coisa ficou tranquila. Ele já foi direto no problema. A reação dele foi imediata. E a reação dele foi direto no problema. A gente às vezes demora, a gente é devagar para reagir. E vem uma dor, e a gente fica pensando: por que dessa dor? O que eu fiz para passar por isso? Por que Deus talvez me abandonou? Será que eu estou merecendo isso? O que eu fiz de errado? A gente começa a pensar um monte de coisa. E a gente não reage como tem que reagir. Se veio o mal, eu tenho que combater o mal imediatamente. Se bateu uma dor, imediatamente eu tenho que colocar, não precisa nem colocar a mão na dor, não precisa se retirar para lugar nenhum. Onde você estiver, você que está sentindo a dor, você que está enfrentando isso, pode estar até dentro do mercado lotado, não tem problema, está amarrado,
Todo mundo vai olhar para você, vai achar que você é doido. E daí, irmãos? É você que sentiu aquela dor e o diabo está tentando contra a sua vida ali. Você já amarra na hora. Meu peito apertou. Já amarra logo o espírito do ataque cardíaco. Já amarra o espírito da morte. Já repreende na hora ali. Mas não, a gente fica querendo descobrir por quê. Fica perguntando a Deus por quê. O que eu fiz para merecer isso? Será que tem pecado? Eu não sei, eu não lembro de um pecado que eu tenha cometido para abrir a porta desse jeito. Por que Jesus está deixando acontecer isso? Irmão, Jesus estava no barco, o temporal se levantou mesmo com ele no barco. Mas quando ele já acorda dizendo, fica calmo, aquieta. Ele já reage atacando o mal. Essa reação imediata e pontual tem que fazer parte da minha vida se agora eu sou de Jesus. Minha reação imediata e pontual, ela tem que atacar direto o problema. Depois eu vou resolver as outras coisas. Amém, Jesus? Você está andando pela rua, você vê uns homens armados correndo, na hora tem que amarrar o espírito do confronto ali, para você não ficar no meio da bala perdida. Amarra na hora, dá um jeito lá, faz uma oração. Mesmo que você se jogue no chão, tem que se jogar no chão, né? Mesmo que você se jogue no chão, mas já se joga no chão orando. Já se joga no chão amarrando tudo, repreendendo aquele mal ali. As armas vão travar, o pessoal vai correr, o pneu vai furar. Eu não sei, mas Deus vai limpar. Entende? Nós demoramos a reagir. Nós retardamos a nossa reação. Nós levamos muito tempo para reagir de maneira pontual, atacando o problema. Nós começamos a pensar um monte de coisa, a imaginar um monte de coisa, a criar uma história dentro da nossa cabeça para tentar trazer uma lógica para aquela situação. Quando acordaram Jesus, ele já falou logo, calma, aquieta, está amarrado isso aqui. Aí depois ele vai falar com os discípulos. Entendeu? Ele não foi perguntar para os discípulos o que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Afinal de contas, o que vocês fizeram enquanto eu estava dormindo para acontecer isso? Pedro, você cometeu algum pecado? O que vocês estavam fazendo aqui? Enquanto eu dormi, isso aqui aconteceu. Não. Ele já reage de uma maneira bem incisiva. Ele vai direto no problema. Ele acorda, vê aquele vento forte, vê a água entrando no barco, e ele já manda, calma, aquieta, e acabou. Aí depois ele vai falar com os discípulos. Amém? Nós temos que aprender a reagir. Reação imediata e pontual. Qual é o problema? É uma dor? Então é uma dor, acabou. Vamos reagir na hora, repreendendo aquele mal. Depois você vai ao médico, depois você vai até o remédio, depois você vai comprar se tiver que comprar, depois você vai tomar o remédio se tiver que tomar, mas reage na hora. Entende, irmãos? Não sai desesperado procurando o remédio sem fazer a oração que tem que ser feita. Primeiro, o meu reino e a minha justiça. Demais coisas eu acrescento depois. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Aí no 40 e no 41, ele vai dizer, ele vai falar, aí sim, ele vai falar com os discípulos. Ele vai falar assim, e disse-lhe Jesus, por que sois tímidos, tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí ele vai para cima dos discípulos. Entendeu então? Então ele está dormindo na popa, lá atrás. Está lá dormindo. Tempestade de vento, temporal de vento. As águas começam a entrar. O barco balançar para lá e para cá. Vai afundar. Os discípulos, a maioria pescadores experientes, sabiam. Vai afundar. Eles vão lá atrás, acordam Jesus. Jesus acorda e a reação imediata. Tempestade. Reação imediata. Vento e água. Para. Resolveu? Resolveu. Agora ele vai tratar o que não é imediato. A fé dos discípulos. Agora ele vai tratar com aqueles homens que deveriam ter feito o que ele fez. Mas por medo, não fizeram nada. Foram lá acordar Jesus Cristo. É bom ter Jesus no barco? É. Tem que despertar Jesus? Tem. Ele tem que estar acordado junto com a gente? Tem. Mas Jesus espera que eu tenha essa fé para reagir como ele reage. E é isso que ele vai falar aqui agora.
Ele vai pegar no pé dos discípulos e falar que vocês estão muito tímidos na fé. Vocês eram para fazer o que eu acabei de fazer. No lugar de me acordar. Eu estava lá dormindo com o paraíso, com meu pai, não vejo a hora de voltar para o meu pai, eu sonhando com os céus, e você vai lá e me acorda. Por quê? Porque vocês estão tímidos na fé. Porque vocês não estão entendendo que tem que fazer o que eu faço. Tem que agir como eu ajo. Tem que falar como eu falo. Estão demorando a reagir. Não estão reagindo no tempo certo. Estão esperando, criando na sua mente uma lógica que explique o que está acontecendo. Tem coisa que não tem lógica, é puramente espiritual. Tem batalha sua que é espiritual. Não tem lógica, irmão. Tem gente que fica irado com você do nada. Você fica assim, mas por que meu filho está nervoso comigo, me tratando desse jeito? É demônio. A maioria das vezes, se você repreender aquele demônio, aquilo vai sair. E quando ele voltar a falar com você, já vai falar com você dócil. Ô mamãe, tudo bem? Aí você vai olhar assim, eu, hein? Que coisa estranha. Aconteceu hoje? Olha aí, ó. Estou te falando. Amém, Jesus? Aí você fala assim, que coisa estranha, agora está me tratando bem, aí pouco tempo estava me tratando mal, agora está me tratando com todo carinho, porque você repreendeu o demônio. É demônio atacando você que está vindo na igreja, está lutando pela família. O demônio sabe que você vai salvar essa pessoa. Está dando para entender que a reação é importante? Então, a gente recebe as tempestades, vem as tempestades contra nós, e aí a gente começa a imaginar um monte de coisa, a pensar um monte de coisa, a falar um monte de coisa. A gente quer encontrar uma lógica, por que isso, o que eu fiz para merecer isso. A gente quer trazer tudo para a nossa lógica. E às vezes é só uma batalha, uma coisa espiritual, e a gente não reage imediatamente e pontualmente. Repetindo, quando eles acordam Jesus, Jesus não fala com eles. Vento, aquieta, acalma, para aí, sossega. Pronto, acalmou. O barco parou. Sem vento. Vem cá vocês, Pedro, João, Tiago, vem todo mundo aqui. Por que vocês são tão tímidos, hein? Eu estou lá sonhando com meu pai, sonhando com o céu, voltar para ele. Estou lá no meu sonho, bem, dormindo, descansando, para fazer a obra. E vocês vão me acordar desesperados desse jeito? Vocês não aprenderam nada comigo? Tímidos na fé, ele chama. Nós temos que perder a timidez. Amém, Jesus? Temos que aprender a falar. Tem gente que está há anos na igreja, irmão, até hoje não sabe repreender um demônio. Até hoje. Alguns não sabem repreender um demônio e alguns têm medo ainda de repreender o capiroto. Mas por quê? Tímidos na fé. Por que a pessoa tem anos e não consegue fazer uma oração de combate, uma oração de guerra? Só faz aquela oração água com açúcar, ou então espera o pastor orar e fica parado. Tem gente que fica parada até hoje, irmão. O pastor está lá se esgoelando, amarrando tudo quanto é capiroto, tudo quanto é bicho ruim. E a pessoa está assim, ó. Só esperando e recebendo a oração. Ela não tem coragem de abrir a boca e mandar aquela praga embora da vida dela. Não reage. Tem que reagir, irmãos. Jesus está chamando a atenção deles agora, puxando sério a orelha deles. Por que vocês são tímidos ainda? Cadê a fé de vocês? Não era nem para ter me acordado. Vocês eram para ter feito isso que eu fiz. A gente precisa acordar. O crente precisa acordar. O convertido precisa acordar. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome, ele falou isso. Ele não falou só para o Pedro, não. Só para os pastores, ele falou para todo mundo. Qualquer pessoa que seguia ele, ele falou, em meu nome vocês farão isso. Ele falou, em meu nome vocês farão as coisas que eu faço, e farão até coisas maiores do que aquelas que eu faço. Tudo em meu nome vocês vão fazer. O negócio é que a gente tem uma mente, lógico, né? Uma alma. E quando as situações acontecem em nossa volta, a gente procura, nossos olhos, nosso coração, procura logo uma lógica. Por que isso está acontecendo? Como isso foi acontecer? Que brecha que eu dei?
Então a gente já vai logo procurando uma lógica para a coisa. E nem tudo tem lógica. O mundo espiritual é diferente do mundo que a gente conhece. Amém, pessoal? Você pega uma água, você sabe que é H2O. São os elementos que formam a água para a gente, né? Que a gente bebe. Está certinho, está tudo encaixadinho ali, né? A ciência percebeu, identificou esses elementos que formam a água e colocou, a gente sabe, o H2O é a fórmula da água, a fórmula química da água. Aí Jesus vem, pega uma água e transforma em vinho. E coloca outros elementos químicos ali para transformar aquilo em vinho. Tem lógica isso? Não tem. Nenhuma. Amém, irmãos? Nós precisamos começar a pensar e falar como Jesus. E aprender a reagir com uma reação mais imediata. Amém, irmãos? Não uma reação que esperar um período para depois reagir. Aconteceu, reage na hora. E entra em oração e repreenda o mal em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E aí fala assim, aí no 41 diz, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos em João agora, no capítulo 11 de João. Reação de Jesus, irmãos. Eu preciso aprender a reagir como ele reage. E parar de ficar querendo criar na minha mente uma lógica. Isso está acontecendo por causa disso. Pastor, meu filho está passando por isso por causa disso, por causa disso. Fulana, pastor, fulana é assim, porque lá na infância dela, ela sofreu um acidente, ela foi abusada, é por isso que ela é assim. E você vai buscando lógica. E vai encontrando as lógicas, a lógica. O meu casamento, pastor, outro dia me falaram isso, hein? Não sei nem se a pessoa está aqui, mas alguém me falou isso aí, faz um tempo atrás. No meu casamento, o casamento da minha filha está passando por crise, são casados de poma, mas pastor, na minha família tem uma situação, tem uma maldição, que nenhum casamento dá certo. Todo casamento acaba depois de um tempo. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou orar para uma pessoa que já crê na maldição do casamento na família, irmão? Eu tenho que orar primeiro por aquela pessoa, para ela passar a acreditar diferente. Porque a pessoa me pede oração pelo casamento do filho, ou da filha, e depois, imediatamente depois, já diz que na família tem uma praga, uma maldição que destrói todos os casamentos. Então, essa pessoa tem que mudar a crença dela. Eu tenho que orar por ela primeiro. Expulsar o espírito da incredulidade dela primeiro, para depois fazer oração pelo casamento, porque senão não vai adiantar nada. A oração vai bater e voltar, igual aqueles carrinhos de polícia antigo que a gente comprava para os filhos, bate e volta, lembra aqueles carrinhos? E volta sozinho. Aí, a minha oração, eu vou gastar tempo, perder meu tempo, orando, e vai ser oração bate e volta, oração bate e volta. Tem que tratar primeiro aquela pessoa que já está crendo na maldição, que a família tem uma maldição, e que casamento nenhum fica, e que não dá certo o casamento. Tem gente que nessa família não vai querer nem casar mais, vai casar para quê? Você entende que a reação está errada? Está dando para entender sim ou não? A gente tem que aprender a reagir. Quando Jesus abriu o olho e viu o que estava acontecendo, se aquieta, se acalma. Agora eu vou conversar com os incrédulos aqui. Vamos ajustar essa incredulidade de vocês. Vocês estão muito tímidos na fé. Mas ele reagiu rapidamente, pontualmente, e resolveu o problema. João 11 diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então aquela mulher, Maria, ela se tornou amiga de Jesus, né? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então Jesus amava essa família, amava o Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus estava preparado ou não estava? Estava preparado. Ele sabia reagir ou não sabia?
Sabia. Era uma família que ele amava, a Marta e Maria. E o Lázaro. O Lázaro ele amava e era amigo dele. A Maria também. A mesma que enxugou os pés com cabelo. Que ungiu, que foi criticada. Mas a vida dela mudou. E ela então se tornou uma pessoa correta. E agora está aqui ela, a filha e o irmão. Só que o irmão está doente. A coisa é grave. Ela manda chamar Jesus na esperança de quê? De que o irmão fique curado. Jesus pode curar o meu irmão. Ela tinha visto Jesus fazer maravilha já. Ela sabia que Jesus era capaz de fazer. Mas olha a reação de Jesus, irmão. Tranquilão. Deve ter tomado aí bastante maracujina. Chá de maracujá, sei lá, chá de camomila, né? É camomila que é calma? Camomila, né? Chá de camomila. Estava calmão. Essa enfermidade é para a glória de Deus. A gente vai lá, a gente vai resolver isso aqui, Deus vai ser glorificado. Não é que a enfermidade era para a glória de Deus, mas a situação que estava se apresentando era uma situação que seria resolvida diante dos olhos de todos e Deus seria glorificado. Não pense errado achando que sua doença é para a glória de Deus, não. Deus não precisa colocar nenhuma doença em você para depois tirar. Para o nome ser glorificado, não. Mas se acontecer, Ele pode fazer. Cuidado com esse pensamento, porque tem gente crente pensando desse jeito. Que eu tenho que ser doente para ficar curado, para Deus ser glorificado. Pelo amor de Deus. Uma vez me falaram isso. Uma pessoa, uma senhora. E ela falou assim, eu já estou pedindo a Deus para ir para a igreja e manifestar com o demônio. Olha o que a pessoa pensava, irmão. Eu vou para a igreja, eu quero manifestar com o demônio, para o pastor expulsar o demônio para eu ficar curada. É um ensinamento muito errado. E a pessoa está abrindo seu corpo para o demônio entrar. E eu tive que repreender aquela senhora, que tem idade para ser minha mãe, mas tive que repreender. E dei uma bronca mesmo. Tive que sentar, conversar, falar, nunca mais falo uma coisa dessa. Nunca mais, não precisa de nada disso, só precisa de entendimento aqui. E Deus deu entendimento para ela. Amém? Agora olha a reação de Jesus. Ele fala, esta enfermidade não é para a morte, fique em paz. Mas ele não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Amém? E aí, olha como que Jesus reage. Ele já dá a palavra logo, fica calmo, não é para a morte, é para a glória de Deus, o Filho de Deus vai ser glorificado através dessa enfermidade. Fique em paz. Ora, Jesus amava a Marta, versículo 5, e a sua irmã, e a Lázaro. Então Jesus amava essa família. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda quantos dias no mesmo lugar? No mesmo lugar, irmãos. No mesmo lugar. Olha a reação de Jesus. Vê se você faz isso. Vê se eu faço isso. Alguém está doente, você da família, alguém que você ama. A gente pega um Uber, pega um táxi, pega uma bicicleta, a gente sai correndo, bota nem tênis, coloca, sai do jeito que está, o cabelo todo desgrenhado, a roupa toda rasgada, a gente vai para a rua, vai para o UPA, dá um jeito, joga. Esses dias tem um vídeo passando aí, não sei se você viu, que uma mulher entrou com um carro dentro do hospital. Tu viu? Quem viu esse vídeo aí? A mulher entrou desesperada. Todo mundo viu, mesmo você. A gente não tem muito tempo para isso. Mas todo mundo está falando sobre isso. A mulher, como demoraram a atender, ela entrou dentro do hospital com o carro. E entrou e saiu do carro gritando. E nem dá para entender direito o que ela fala. Ela devia estar tão nervosa. A pessoa que está no carro lá devia estar muito doente, devia ser mãe, alguém muito importante para ela, logicamente, para ela fazer isso. Mas ela perdeu a cabeça. E desesperadamente quebrou o vidro e entrou no carro, entrou mesmo. Quase pegou o pessoal que estava sentado esperando para ser atendido. Quer dizer, você está doente, vai para o hospital para ser atendido e morre atropelado dentro do hospital. Quase pegou enfermeira, quase todo mundo saiu lá gritando e alguém pegou, grudou nela assim, não, calma, e ela gritando, quer dizer, pode até ter conseguido atendimento, mas se essa pessoa estava morrendo agora,
Porque isso que ela fez aí pode ter morrido mais rápido. Não, parece engraçado, mas não é não. A coisa é séria, tá? E ela vai ter que responder juridicamente, irmão. Ela vai ter que responder. Se ela não saiu presa de lá, que eu não vi o vídeo todo. Eu não me ligo nessas coisas, não. Eu nem sei se ela foi presa, mas ela podia ser presa com o que ela fez. Devia ter saído dali direto para a delegacia. Mas, olha Jesus. Ah, não. O Lázaro, aquele que eu amo demais, o Lázaro é irmãozão. Mas está tranquilo. Deus vai ser glorificado, e eu também nessa doença aí. E aí, Gê, vamos para lá? Não, vamos ficar aqui mais uns 2 dias. Mas ele está doente. Fique em paz. Ficou mais 2 dias, irmãos. E aí depois ele vai para lá, e quando chega lá, ele já está morto há quantos dias? 4. Alguém deve ter olhado para Jesus, os próprios discípulos, tá? Tem gente que não olha para você, pensa e não fala, mas está pensando. Só não fala. Não tem coragem de falar, mas está pensando. Ele falou que não era para a morte, mas ele está morto. Não foi isso que ele falou, não era para a morte? Mas ele está 4 dias, já era. Perdemos nosso amigo Lázaro. E o mestre, tranquilão lá, dizendo que não precisava ir correndo para lá, que não precisava fazer nada, que estava tudo bem, que era para a glória de Deus. A irmã, eu não vou ler tudo não, mas a irmã corre, antes de ele chegar em casa, ela corre até ele e fala: mestre, se o senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Já tem 4 dias. E ele fala: já te disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entendeu? Jesus sabia, irmãos, o que ele ia fazer. A reação dele aqui, quando ele fala, essa enfermidade não é para a morte, ele já deu a palavra. A palavra que saiu da boca dele não foi palavra de dúvida, não. Foi palavra certeira. Ele acertou o alvo. O espírito da morte que estava sobre o Lázaro foi atingido na hora, lá nesses 4 dias atrás, quando ele abriu a boca e falou assim: essa enfermidade não é para a morte. Ali, Jesus já determinou o que aconteceria. Reação imediata. Ele está doente. Vem aqui, mestre, quem está doente. Essa enfermidade não é para a morte. É para a glória do meu Pai, é para a minha glória também. Não é para a morte. Ali, quando ele solta essa palavra, imediatamente, ele já deu a palavra e ele já segurou o espírito da morte ali. Já amarrou o espírito da morte ali. Quando ele chega lá e o Lázaro está morto de 4 dias, ele fala assim: tira a pedra. E o que a irmã fala para ele? Já está fedendo. Ninguém aguenta. Decomposição, 4 dias. Marta. Tira a pedra. Tiraram a pedra. E ele, na frente de todo mundo, irmão. O Jesus era demais, né? Ele sabia exatamente como o Pai resolvia as coisas. Ele sabia reagir no tempo certo. Quando ele dá a palavra lá, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do meu Pai e para a minha também, não é para... ali ele segurou o mal. Foi lá, não foi agora com 4 dias quando ele vai mandar o Lázaro vir para fora, não. Foi lá que o milagre aconteceu. Quando ele recebe a má notícia e ele reage daquela maneira. E fica em paz. 2 dias lá, tranquilão. Agora vamos lá. Chega lá, já tem 4 dias que ele morreu. Tira a pedra. Ele sabia. Quando tira a pedra na multidão, você pode ler tudo depois, você vai ver. Ele faz uma oração na frente de todo mundo, chamando a atenção das pessoas. Jesus sabia, Jesus era bom de marketing também. Jesus, se fosse hoje, Jesus seria... ele ia usar essa mídia toda que a gente tem de uma maneira magistral. O missionário é homem de mídia. Sabe tratar com a mídia, sabe ganhar almas pela mídia e faz esse trabalho muito bem. Mas Jesus seria o primeiro de tudo. E não pensa que ele não usaria essa mídia, não. Não pensa que ele não usaria tudo que tem de mídia. Tudo que tem de mídia, duvido que ele não usaria. Jesus usaria. Entende? Se fosse hoje, se ele estivesse aqui como homem, como estava naquela época.
Tirar a pedra e ele não fez, todo mundo faz. Essa oração eu vou ler com vocês, espera aí. Eu não ia ler, não. Eu disse de mata, moveu a pedra. Aqui, ó. Olha a oração, no versículo 41. Ele primeiro dá outro puxão de orelha, né? Na Marta, a incrédula. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Aí no 41 tiraram, pôs a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Está no meio da multidão, tá? Ele fazendo essa oração. Graças te dou por me haveres ouvido. Quando que Deus ouviu ele? Dias atrás, quando ele falou: essa doença não é para a morte, é para a glória do meu Pai. Foi ali. Não é que Deus está ouvindo ele agora, não. Deus ouviu ele lá. Foi lá que ele resolveu o problema do Lázaro, tá? Por isso que ele ficou tranquilo. Depois ele vai. Eu bem sei que sempre me ouves. Não, Pai, dou graça por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Ele queria que todo mundo ouvisse. Ele queria que todos vissem o milagre. Porque é preciso que o mundo veja o milagre. Amém, Jesus? É necessário, irmãos. Tem gente que não vai vir para a igreja se não vê o milagre. E é a nossa vida que tem que fazer isso. Para que creiam que tu me enviaste. Então, o Pai é glorificado, mas ele também foi glorificado. Foi exatamente o que ele falou lá atrás. Então, esse milagre começou lá atrás. Na reação de Jesus, quando ele recebeu a má notícia que o Lázaro estava morrendo, estava enfermo. Foi na hora que ele recebeu a má notícia e ele não tentou criar uma lógica na cabeça dele, ele não ficou desesperado para sair correndo, pegar e sair desesperadamente correndo, quando ele para e ele dá uma palavra exata para aquilo, ali, naquele momento, Deus o ouve. E é isso que ele está dizendo: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado por me ter escutado. Foi lá, quando ele falou aquilo. Agora ele só está fazendo uma oração para que todos em volta entendam o que está acontecendo e possam crer nele. Que Jesus era o enviado Messias. Ele queria salvar a multidão. E eu penso que aquela multidão, aqueles que não correram, né, com medo, alguns devem ter corrido com medo quando Lázaro saiu. Ainda mais todo enfaixado com atadura, a Bíblia fala, né? A Bíblia vai falar aqui, ó. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Então, era uma múmia andando. Era uma múmia ambulante. Muita gente deve ser corrida, irmão, cheio de medo daquela múmia ali. E muitos ficaram assim, ó. Aí Jesus manda tirar a atadura. Por quê? Porque o corpo dele já estava refeito. Tem ataduras que tem que ser tirada. Aliás, não é a mensagem, mas eu já dei essa mensagem há muitos anos atrás em Caxias. Na nossa sede lá em Caxias, há muitos anos atrás. Tem crente que já saiu do túmulo, já nasceu de novo, mas ainda tem ataduras na vida. Uma relação errada, um relacionamento que não é santo, um pensamento, uma cultura religiosa diferente. Tem gente que está na igreja, mas ainda serve a entidades. Tem gente que está na igreja, mas ainda vê o horóscopo antes de sair de casa. Ainda não faz nada sem saber o signo daquela pessoa. Ah, é? Ah, não combina com o meu. Não quero papo com essa pessoa, não combina com o meu. Aí vai para a igreja orar para Deus mandar o varão, para Deus mandar a varoa. Mas tem que ser um varão e uma varoa que tem um signo que combine com ela. Você está de brincadeira. Está entendendo? São ataduras que precisam ser tiradas. Para que a pessoa possa olhar e ver que você não tem nada mais no seu corpo. O seu corpo foi totalmente refeito. Não tem nada em decomposição na sua vida mais. E ele manda tirar. Mas isso é outra mensagem. Eu preguei essa mensagem há muitos anos lá na nossa sede em Caxias. E ele fala assim, ó, e o defunto saiu,
tendo as suas mãos e seus pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Ele saiu do jeito que ele estava. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Tira dele. Eu nem vou falar com meu amigo, deixa ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, o que aconteceu com eles? Creram nele. Não foi isso que ele pediu lá atrás? Vamos voltar ao que ele pediu lá atrás? O milagre aconteceu aqui, ó. Aqui, ó. No versículo 3 diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Reação de Jesus. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Ali ele já segurou a morte. Você não vai ficar com ele. Já segurou. Olha a reação. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus foi glorificado naquele dia, sim ou não? E para que o Filho de Deus, ele mesmo, seja glorificado por ela. Jesus foi glorificado ou não foi? Eles olharam para Jesus e entenderam, creram, ele é o Messias. Vários judeus ali se converteram. Aqueles que não correram com medo da múmia, amém? Eles ficaram e se converteram e começaram a seguir Jesus. Irmãos, aprenda a reagir. Aprenda a reagir de maneira positiva quando você estiver diante dessas situações. Essa reação tem que ser imediata e bem pontual. Cuidado com a sua mente, que de vez em quando quer trair você. A sua mente vai tentar trazer você para a lógica, sempre. É a mente do homem. Não tem jeito. Ela sempre vai tentar trazer você para uma lógica. Ah, então isso aqui é complicado. Se não acontecer isso, tudo na lógica, encaixadinho. Isso. Se isso aqui acontecer, isso aqui. Aí sim, tá. Tudo na lógica, tudo encaixado, igual um quebra-cabeça encaixadozinho. A nossa mente quer levar a gente para essa lógica. Mas o mundo espiritual não tem lógica na maioria das vezes. Não tem lógica um homem de 4 dias voltar a andar. E com corpo bom. Sem decomposição. Ali foi refeito rins, fígados, intestinos, tudo. Tudo. Irmão, é uma coisa de doido. Não tem lógica nenhuma. Não é uma pessoa que morreu e 5 minutinhos voltou. 2 minutinhos voltou. Que já é uma coisa tremenda, né? Que nós falamos de 4 dias. Que quem chegava lá na porta, na pedra onde fechava o túmulo, sentia o cheiro já. Porque a Marta falou, já cheira mal. Passava lá perto do túmulo dele, já sentia o cheiro já. E quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora. A morte saiu dele, a vida entrou. E quando entrou, foi restaurando rins, pâncreas, fígado, intestino, sangue, pele, osso, coração. Começou tum, voltou. De repente ele abriu o olho, deve ter tido uma luz forte, depois começou a enxergar perfeito e ganhou força e ficou de pé. Ele saiu sozinho, não tinha ninguém ajudando ele não. Só que ele estava todo atado. Aí Jesus falou, desliga ele aí, desata ele aí e deixa ele sair, deixa ele andar. E ele foi embora para casa. Que coisa linda, né, irmãos? Vamos aprender a reagir, então, em nome de Jesus. Eu poderia falar com você um monte de texto aqui. Se você me permitir, eu posso falar mais um? Só mais um? Posso? Então tá, Marcos capítulo 8. Marcos 8. Vamos do versículo 1 até o versículo 9. Naqueles dias, havendo muito grande... Estou escutando barulho de página aí para lá e para cá. Vou esperar. Todo mundo acompanhando a reação de Jesus. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Acabou a comida. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram. Jesus está falando com quem? Com quem? Com seus discípulos.
Jesus está apresentando uma situação ruim, certo? Uma situação difícil. E ele está dizendo, eu não quero que aconteça isso. Então, a situação é, uma multidão está com ele num deserto, num lugar deserto, não tem o que comer. Já está com ele há 3 dias, ouvindo as mensagens e recebendo orações e milagres. Acaba toda a comida, certo? E é Jesus que está dizendo isso. Jesus chama os seus discípulos e fala assim, poxa, dá algum pão, alguma coisa para eles comerem, porque agora eu vou terminar essa reunião de 3 dias, essa vigília de 3 dias. Eu vou agora liberá-los para ir para casa, mas aqui é deserto, não tem o que comer. Eles vão ficar pelo meio do caminho. Dá para eles. Irmãos, é Jesus agora que está apresentando um motivo, uma situação. A gente viu ele no barco, Jesus está dormindo, uma situação apareceu, acordaram Jesus e ele fez a obra. Agora ele está lá com seus discípulos, chega até ele uma informação do Lázaro que está doente, o amigo dele, da família que ele tanto ama, e ele então recebe essa notícia e ele tem a reação. Aqui é Jesus criando uma situação para os discípulos, criando um momento para saber se esses discípulos estão aprendendo a fé. E não pense que isso não acontece hoje. Não pense que Jesus não permite que coisas venham sobre você para testar a sua fé. Nossa fé está constantemente sendo testada e tem que ser aprovada. Amém, irmãos? É ele que chama os discípulos e fala assim, ó, a gente está aqui, já são 3 dias, tenho compaixão da multidão, não vou despedi-las em jejum. Cadê o pão para dar para esse povo? Aí ele está esperando a reação da gente, a reação do discípulo. A reação, olha como é que foi. 4. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha que reação negativa. Jesus está de brincadeira, não tem nenhuma padaria aqui perto. A padaria do seu Manel é muito longe, do outro lado do mar, da Galileia. Como que a gente vai conseguir isso aqui? Olha a reação do negativismo. Não. A primeira coisa. E ele responde, de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, mais uma vez, ordenou que também lhes pusessem diante, e comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, ainda sobrou 7 cestos para os incrédulos. E os que comeram eram quase 4.000. 7 pães. Alguns peixinhos, eram quase 4.000. E aí ele despediu todos eles. Os discípulos perderam a oportunidade de reagir igual a Jesus ou não? Jesus deu a eles uma oportunidade de usar a fé ou não? Jesus vai te dar a oportunidade de usar a fé. Esteja preparado e preparada para reagir fora de lógica, para reagir imediatamente, para reagir pontualmente. Para não ficar com a sua mente criando toda uma lógica, para depois que você cria a lógica, você vai resolver pela lógica e depois pedir alguém para ficar orando por você. A reação imediata é importante. Amém, Jesus? A má notícia chegou, está tranquilo. Isso é para a glória de Deus, está amarrado em nome de Jesus. Reação. A gente tem que saber fazer isso. Amém, pessoal? A Bíblia diz então que os discípulos, eles questionaram, né? Como que eu vou achar pão aqui no deserto? E Jesus então, para ensiná-lo, apenas perguntou quantos pães eles tinham. Eram poucos. Para 4.000 só 7. Nem que tivesse dado um pedacinho pequenininho não ia dar. E aí Jesus faz o que eles deviam fazer. Eles deviam fazer isso que Jesus fez. Só uma coisa antes da gente orar. Fala assim, Jesus não é bagunceiro. Amém? Jesus, ele organiza tudo.
Irmãos, cuidado com isso. Espírito de bagunça é do diabo. Aí Deus está mandando dizer isso para você. Espírito de bagunça é do diabo. Você tem que se organizar sua vida espiritual, organizar seu tempo de oração, organizar sua vinda à igreja, organizar-se para fazer suas campanhas sem ficar, vai, não faz, faz. Quando pegar um envelope na igreja, irmão, poxa, não faz isso de qualquer maneira, é melhor não pegar. Ninguém é obrigado, pelo menos aqui, ninguém é obrigado a pegar envelope nenhum. Mas se pegou, faz a coisa de uma maneira ordenada, organizada. Faz a coisa certa. Não devolve, tem gente que pega o envelope, devolve no mesmo dia, sem a oferta que prometeu fazer e com um pedido que não tem nada a ver. Entrega num dia que não tem para entregar. Eu vou viajar. Aí tudo bem, eu mesmo falo isso, vai viajar, entrega. Mas tem gente que não vai viajar não, é porque não tem aquela calma, aquela organização. Jesus falou assim, senta todos eles. Todos. Eu quero saber aqui quantos pães precisa para sobrar 7 cestos, 1 cesto para cada pão que eu vou consagrar. Eram 7 pães. Você percebeu isso? Eram 7 pães. Sobrou 1 cesto cheio para cada pão que ele consagrou. 7 cestos cheios. E ele manda sentar e ele olha, aí fica fácil. Porque se tem lotes, né? Vamos chamar de lotes, mas você tem multidões, grupos, aí seria grupos, de 50 em 50, de 100 em 100, ele olhou, 100, 100, 100, 100, 100, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10, 1000, 10, 1000, 10, 1000, mais 10, mais 1000. Opa, então são 4.000 aqui. Senhor, eu te dou graças aqui. Mas ele já tinha organizado. Já sabia quantas pessoas estavam ali. E deixou sobrar 7 cestos cheios, 1 para cada pão que ele consagrou. Ele deu e ele recebeu. Quem dá, recebe. A Bíblia fala isso. Quem planta, colhe. Então ele deu e alimentou 4.000, mas sobrou para ele 7 cestos, 1 para cada pão que ele abençoou para dar para aquele povo. Não faltou nada para eles também, não. Amém, Jesus? Reaja, aprenda a reagir. Aprenda a reagir, mas se organize. Isso aqui é algo que Deus está mandando falar, que não tem a ver muito com a mensagem, mas Deus está mandando falar. Para de ser bagunceiro. Para de ser bagunceira. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus. Organiza, arruma. Isso não é de Deus. Está perdendo a bênção, está atraindo o capiroto. É o diabo que gosta de sujeira. Nosso Deus não. Nosso Deus gosta das coisas organizadas. Amém? Fica a dica aí, que aí é Deus dando uma dica para você. Entenderam a mensagem, irmãos? Vamos aprender a reagir então? Fique de pé que vamos orar então. Vamos lá. Vamos ver se você vai reagir. Reagiu? Não. Alguns demoraram. Reação, vamos reagir em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração aqui agora. Pai querido, em nome de Jesus eu faço uma oração e peço a Ti, Pai, que o Senhor visite não só quem está aqui, mas quem está em casa também. E faça a Tua obra, libertando-os de todo mal, curando-os para a Tua glória. E, Pai, visita quem está enfermo, doente em casa e faz a Tua obra no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Amém e amém.